E aí, pessoal, hoje a gente vai falar do fundo da Veritá, né, o fator Veritá FI, o VRTA11, né, foi um pedido do Sávio Brilhante lá no meu canal. E eu chamei aqui para me ajudar, né, o Bernardo Sanches, que é do canal Fala Sócio, né, e ele também tem um canal que ele está começando no Instagram. Se apresenta aí para a gente, Bernardo. Fala, Alexandre, boa noite. Obrigado pelo convite. Aqui é uma honra dividir tela com você. Eu consumo bastante do seu conteúdo no canal, acho muito bacana. E eu comecei a fazer os vídeos lá no Fala Sócio, né, sobre fundos imobiliários no meio do ano passado. E agora a gente está lançando esse Instagram que se chama Vai Pelos Fundos. Eu peço aí para o pessoal dar uma passadinha, conhecer o conteúdo que está bem legal também. Bacana. Muito legal, Bernardo. Então você vai me ajudar aqui para a gente analisar aqui, pedido do Sávio. Vamos ver o que a gente acha aqui desse fundo. Eu estou aqui aprendendo. Estamos todos, né? Então, compartilhando aí a tela, a gente vai falar do, como eu disse, do VRTA11. Então, vamos lá. Primeiras informações gerais, né? O objetivo do fundo é investir em CRIs, LCIs, letras hipotecárias, FDICs, renda fixa e debêntures, né? Mas, na realidade, o fundo foca mesmo em CRI, né? O fundo já tem 10 anos, né? Começou em 5 de 2010. O administrador é o Banco Fator, né? O gestor é a Fator Administração de Recursos, LTDA. O custodiante é o Banco Itaú, né? Ele tem uma taxa de administração que é 1% sobre o valor de mercado. A taxa de performance ela existe, mas ela não é cobrada, né? E tem um benchmark baseado em GPM mais 6%. Então, Bernardo, começa falando aí para a gente sobre o gestor, e depois eu queria que você falasse sobre essa taxa de performance aí, que não é cobrada. Como é que está esse imbróglio aí? Esse fundo ele é gerido pelo Rodrigo Pocente, né, que é um cara que é bem bacana, bem transparente, está sempre presente em live, responde aos cotistas. E esse fundo, na verdade, ele começou a ser gerido, ele foi estruturado pelo Selegato, que hoje está no IRDM, né? Depois ele teve outros dois gestores e, acho que se não me engano, abril de 2019 passou o bastão aí para o Pocente, que está lá. E eu gosto bastante, acho uma gestão muito interessante, uma gestão transparente que está sempre perto. Isso acho que é muito importante. Acho que você deve concordar comigo que a gestão é um dos fatores mais relevantes, né, na hora da gente avaliar um fundo imobiliário. E ele sempre mostra essa questão de transparência, de repente mexer no regulamento, fazer algumas alterações. E um dos pontos é esse da taxa de performance, né? Ele tem essa previsão lá em regulamento, não vem sendo cobrada há muito tempo, e o próprio Pocente fala que realmente eles querem fazer uma assembleia para tirar essa taxa de performance, inclusive também mexer nesse benchmark, que hoje é IGPM mais 6. Ele pensa em fazer inflação mais 6, né? Seria uma cesta de inflação, um IPCA mais 6. Acho que é bem legal. Inclusive, tem um outro ponto interessante que eles querem alterar nesse fundo, que é fazer a inclusão para poder inserir fundos imobiliários, né? Ele, por regulamento, ele pode ter fundo de CRI, eles querem fazer uma alteração para ter fundos como mais ou menos o estilo do IRDM, né? Fundos de vários tipos. Eu tinha ouvido no podcast deles do início do ano, né? Que eles queriam colocar até 20%, né? Não sei se eles estão pensando diferente, mas a ideia, pelo menos inicial, era Exatamente. legal. Vamos em frente aqui. Então, falando da situação atual aqui, né, da crise, né, eles pegaram 6 CRIs que eles tinham, que estavam em situação pior, né, eles deixaram o fundo pagar apenas, a instituição pagar apenas os juros, né, e postergaram a amortização, né, então essa amortização vai ser levada para frente, e o prazo termina justamente agora em janeiro, né, então em fevereiro, quando os fundos, os CRIs voltarem a pagar os juros e a amortização, a gente vai ver a real situação, a saúde financeira de cada um deles, né? Se eles estão bem, né? Se esse prazo foi suficiente ou não, né? Então, é ficar de olho no próximo pagamento e no próximo relatório já inicial, né? E teve uma outra atualização aí que eles receberam um pré-pagamento, né, do CRI Ascend 2, né? E que gerou um certo ganho até de capital, eles pagaram uma multa, né? E o volume desse CRI era de 5,1 milhões. Eles fizeram isso já numa negociação para comprar um CRI futuro, né, que é o CRI Ascend 3, né, que vai entrar no lugar desse aí,
com uma nova taxa, né? Bernardo, tem alguma coisa a falar disso aí? Não, é exatamente isso. Inclusive, o Pocente também falou sobre essa questão dos CRIs, né, que teve essa renegociação e como é importante, né, estar perto da operação e conseguir fazer isso junto ao cedente, né? Isso, exatamente. Bom, olhando a carteira dele, né, a gente já vê aqui de cara, né, a estratégia do fundo, né? Então a gente vê que ele tem 77% da carteira voltado para o setor segmento corporativo. Então o fundo ele dá valor a isso, porque o corporativo, em tese, é uma área mais segura para você trabalhar e tem menos clientes, né? Então você tem para cada CRI uma pessoa só para você, uma pessoa jurídica para você analisar a situação financeira dela, né? Então ele dá menos trabalho e um setor corporativo bem escolhido, ele é mais seguro do que um loteamento, por exemplo. Então a gente vê 77% de corporativo, 14% de residencial, né, loteamento aí, acho que eu pulei alguém aqui. Então, loteamento é 3% e shopping é uma parte bem pequena, né? Bernardo, Shopping. Sim, pode dizer. Não, no shopping ele tá bem pouquinho, né? Tá com 3% aí só. Isso. Tá 80% com shopping e corporativo, exatamente. Então, assim, mas o importante para quem vai investir nesse fundo, nessa essa tese do corporativo, ele privilegia mais a segurança do que você ganhar mais. Então, é um fundo para você investir com uma certa tranquilidade, né? É isso que o fundo te mostra com esse gráfico de pizza aqui. Olhando a parte da securitizadora, né, isso aqui eu acho bem interessante, a gente vê que o fundo ele trabalha com diversas securitizadoras, né? Isso faz com que ele tenha um leque de opções muito grande, né? E como é que ele consegue isso, né? O fundo ele está associado a um banco, que é o Banco Fator, né? O Banco Fator trabalha com várias securitizadoras, né? Então isso dá maior possibilidade ao fundo. Se a gente olhar outros CRIs, né? Outros fundos de CRIs, né? A gente vai ver que eles normalmente trabalham com 2, 3 securitizadoras, né? Isso envolve 80% pelo menos do PL dele. Enquanto que esse aqui a gente vê que está bem pulverizado, então ele não está amarrado a uma securitizadora, né? Isso é uma vantagem competitiva dele, na minha visão, né? O que você pensa disso, Bernardo? Não, eu concordo 100% com você, Alexandre. Eu acho que a diversificação, tanto no número de operações, de CRIs e a diversificação também com o securitizador é muito interessante. Acho que dá um respaldo importante e mostra também o respaldo da gestora e do fundo no mercado. Então, são mais securitizadoras, é mais gente fazendo operação com esse fundo, né? Exatamente, perfeito. Bom, e aí essa quantidade de securitizadora resulta nessa grande diversificação da carteira, né? Ele tem uma carteira praticamente ideal, né? Não tem nenhum CRI que supere 5% da carteira deles, né? Olha que interessante. A gente tem apenas 2 CRIs que ocupam de 4% a 5% do patrimônio líquido do fundo. Né? Uma grande quantidade de 0% a 1%, quer dizer, quase nada. A gente tem aqui 29 CRIs, né, ocupando essa faixa, né? Então é um fundo que tem uma carteira bem pulverizada, né? Isso significa o quê? Maior segurança para o cotista, né? Na pior das hipóteses, se um CRI formal, né, ele representa no máximo 5% da carteira, né? Como é que você vê isso aqui, Bernardo? Eu também acho isso muito importante, a diversificação, assim como a gente tenta montar uma carteira diversificada, né, com vários fundos aí, para correr menos risco, o fundo fazendo isso, ele tem 51 operações, e esse dado é muito relevante, né, nenhum CRI aí, nenhuma operação com mais de 5% dentro do patrimônio líquido, até dilui a sua preocupação, né, a preocupação do cotista em acompanhar tão de perto cada operação, né. Perfeito. Até o Losnak, quando deu entrevista para a gente, né, falou exatamente esse ponto aí que você frisou, né? Se você tem uma carteira onde um ativo representa mais do que 5%, né, ele usou até a palavra machuca, né, que é uma expressão muito utilizada no mercado, aquilo te machuca, né? E É verdade. quando monta uma carteira, a gente tem que ter na cabeça que algo naquele ativo pode sair errado. E se sair errado, né? Então, é sempre importante a gente ter essa diversificação, né, para não ter uma parte importante do nosso patrimônio atrelado a um só ativo, né? Então, Inclusive, assistindo ao Fórum GRI, eu vi o Moise, né, do REC-R, falando que quando ele iniciou a estruturação de CRIs,
ele teve alguns CRIs que chegaram a zero. Então, é esse tipo de situação que a gente não quer correr. De repente, você tem um CRI muito relevante ali dentro que zera, né? Sim, exatamente. Aliás, foi quem me vendeu o primeiro CRI na vida, Moise Politi. 20 anos. Bacana. Legal. Ele que me deu a primeira aula de CRI. Caramba, que legal. Inclusive, ele explicava na época lá que ia no cartório, o cartório não sabia registrar CRI. Então, eles fizeram um CD com uma aula, que é a mesma aula que eles deram para a gente que era investidor, né? Explicando como é que você registrava um CRI no cartório. Que eles trabalharam, conseguiram passar a lei e tal, e os cartórios não tinham ainda conhecimento técnico para isso. Não, é sensacional. Ele também falando que quando eles foram para os Estados Unidos aprender a operação de CRI, ele trouxe para o Brasil, ele falou, foi conversar com diversos agentes, inclusive com a CVM, e ele disse, ó, lá eles fazem diversas tranches, né? São 10, 15 tranches. A CVM falou, não, aqui são 2, 3 no máximo. A sênior, a mezanina e a júnior já está ótimo. Pois é, bacana. Bom, essa outra tela aqui é só para dar uma ênfase àquilo que a gente já vinha falando, a pulverização, né? Você vê que os dois CRIs que têm 4 a 5% do patrimônio líquido, eles chegam apenas a 90 milhões aqui, né? E a gente vê uma grande quantidade de 2 a 3% do PL, né? Então a gente vê que o fundo está realmente muito bem diversificado, né? Esse é um ponto muito positivo dele que a gente tem que citar, né? Bom, sobre os indexadores, né, corroborando o que o Bernardo já falou, né, você vê que o fundo investe 74% do capital alocado está indexado ao IPCA, né? Então, assim, não tem sentido o benchmark dele estar trabalhando com IGPM, né? Então, esse é um dos motivos que eles querem trocar, né? Eles preferem trabalhar com IPCA porque ele é mais estável, né? Se você trabalha com IGPM, o IGPM há 3 anos estava negativo, né? Ano passado terminou a 23%. Então, assim, ele não dá uma estabilidade boa para você fazer um financiamento de longo prazo com ele. Ele gera riscos, né? Enquanto que o IPCA, por ser mais estável, ele é mais adequado para uma operação de longo prazo, né? O que você me diz aí, o Bernardo, olhando aqui os indexadores dele? É exatamente isso. Né? Aquele benchmark não faz nenhum sentido, né, com a alocação do fundo. Por outro lado, eu acho muito mais interessante fazer esse tipo de alocação em IPCA mesmo, até porque o IGPM, pela volatilidade e pelos saltos que ele dá, ele acaba lá na ponta gerando muito transtorno, né? Muito distrato, porque a ponta não consegue pagar, né? Lá no, de repente um pulverizado e tal. Então, eu acredito que o IPCA é mais coerente, realmente. O IGPM, na verdade, se a gente for observar, até para o mercado imobiliário, ele nem tem tanto sentido assim, né? A gente vê que a composição dele não é tão ligada, não tem tanta relação com o cenário do setor imobiliário, né? Eu que sou mais velho aqui, entendo o motivo, né? A gente tinha, antigamente, o IPCA, como ele era atrelado a uma entidade ligada ao governo, né, não se confiava nele. Então, o motivo dos contratos antigos serem atrelados ao IGPM era isso, a falta de confiança no governo. Então, se inventou o IGPM para suprir essa necessidade. Só que o IGPM virou um índice muito amplo, né? E isso acabou mais atrapalhando do que ajudando, né? Ora o IGPM estava muito Exato. baixo, ora muito alto em relação à inflação média do brasileiro, né? Isso atrapalhava muito os negócios, né? Por outro lado, Sim. aqui, a gente olhando a carteira deles, a gente vê essa concentração no IPCA. Eu, particularmente, até prefiro uma carteira mais distribuída, né? Não, se eu tivesse que escolher um Pulverizado. só índice, eu escolheria o IPCA. Mas eu prefiro uma carteira de CRIs com uma distribuição mais homogênea, né? Para a gente pegar uma média, não só um lado. Né? Mas o IPCA, se for escolher um índice só, eu escolheria realmente o IPCA. A taxa DI, né, tem um problema de que assim, ela está atrelada, é irmã gêmea da Selic, né? O governo define a Selic, se ele baixa, a Selic baixou agora para 2%, tem um valor provavelmente abaixo da inflação, né? Você tem um risco chamado risco mercado. Por outro lado, ele pode estar muito alto, né? Então, assim, o IPCA é a taxa mais tranquila para se acompanhar o longo prazo, a inflação brasileira de longo prazo, né? Bom,
Então, olhando os ativos, a gente vê que ele tem 66% em CRI e 34% ainda em caixa, né, que a gente vai ver aqui, porque ele fez a 7ª emissão e não alocou ainda todo o recurso que ele tem, né. Olhando a taxa aqui, prazo médio, né, a gente vê que ele tem um CRI com um prazo médio de 4,73 anos, né, que é uma taxa que eu considero boa, né, mas como ele está muito pulverizado, né, em todo momento a gente vai ver a finalização de um CRI e a entrada de outro, né. A cada semestre aí a gente vai ver o vencimento de um, que é bem interessante, ele está sempre alinhado ao mercado, né, a gente não fica muito distante do que acontece, né. O que você tem a comentar disso aí, Bernardo? Não, eu concordo com você. Essa duration aí da carteira é interessante, né? Ela não é tão alongada assim e ele consegue trazer esses CRIs para a realidade do fundo no momento, né? Então, de repente, acontece do CDI explodir, ele tem vários CRIs aí já vencendo mais próximo, ele consegue manter essa carteira bem perto com rédea curta, né? É. Assim, ele tem, como ele tem muitos CRIs, né, um fundo já de 1 bilhão, né, ele tem essa possibilidade, ele pode jogar alguns CRIs que ele acha interessante, que são seguros e tem uma taxa boa para o longo prazo, e amarrar uma série de CRIs pequenininhos, né, então, assim, a taxa média, a duração média deles, né, nunca é grande, né, mesmo tendo alguns CRIs de longa duração, né, isso é bem interessante. Olhando aqui, eu gosto de olhar muito a liquidez do fundo, né, para ver se a gente consegue entrar e sair. A gente vê que está bem tranquilo, né? O fundo fechou aí dezembro com 67 milhões, né? Então, assim, qualquer investidor pequeno aí entra e sai facilmente do VRTA, né? Não vai ter muito problema sobre isso, né? Falando agora das novas locações, né, do fundo agora em dezembro, né? Ele comprou um CRI do Pague Menos, né? A drogaria Pague Menos, né? Que está crescendo. As drogarias vêm se expandindo à medida que elas vão abrindo lojas, né, ao contrário dos bancos, né, então elas vêm comprando muita loja de rua. Aqui em Brasília, onde eu moro, é uma nova a cada dia, né, de 3 concorrentes aí, uma delas a Pague Menos. Então esse cria de 28,7 milhões, né, o vencimento dele bem longo, né, novembro de 2040, né, isso me chamou bastante atenção. Então é um corporativo que eu considero um bom cliente, né, uma taxa, um final longo em 2040 e uma taxa bem interessante, IPCA mais 7,90%, achei muito bom essa aquisição aqui, né? Ele tem como garantias, é aqui que eu chamo a atenção, né? Penhor de equipamentos, alienação fiduciária de imóveis e de cotas, fundo de liquidez e seguros. Isso aqui eu copiei deles, né? Na sexta-feira passada eu mandei um e-mail para eles questionando isso aqui, porque isso aqui, quando a gente lê, não quer dizer nada, né? Para eu não ir atrás do CRI, pegar o número, ir lá na CETIP e pesquisar, eu perguntei para eles, em tese isso aí é mais fácil, mas não me responderam até agora. Porque quando a gente olha isso, primeiro, quais são os equipamentos que estão penhorados? Esse equipamento tem um segundo uso, é fácil, quanto que ele perde valor você revendendo? Né? Alienação fiduciária de imóveis. Quais são os imóveis que vão ser alienados? Onde eles estão localizados? Qual é o percentual dele em relação ao valor emprestado? Então a gente tem que saber essa proporção, idem para equipamentos. Né? E ainda fala alienação fiduciária também de cotas, deve ser cotas de SPE, não está escrito aqui. E eles falam tem fundo de liquidez, deve ser liquidez diária, né? Algum fundo que eles tenham, aí dado como garantia, e seguros. Né? O seguro também deve ter garantia praticamente imediata. Então a questão é você saber qual é a proporção de cada um deles, onde estão os imóveis e quais são esses equipamentos. Né? E muito provavelmente um investidor comum não vai saber auferir se esse equipamento é útil para você revender. Provavelmente eles viram isso e sabem que tem um certo valor de venda. Sei lá, por exemplo, você pega um no-break, é algo que eu conheço. Né? Você pode tirar um no-break de uma empresa e levar para outra, inclusive tem aluguéis de no-break. Né? Então você consegue vender um no-break, mas outros equipamentos não. Né? Eu não sei quais são esses equipamentos e não está destacado. Talvez sejam equipamentos da área de farmácia, né? Mas eu realmente não sei. Então eu questionei, isso aí acho importante a gente ficar de olho, que o que eu quero destacar é só o seguinte, escrevendo isso aqui nas garantias e nada é praticamente a mesma coisa. A gente tem muito pouca informação, né? Se ele me dissesse assim, pelo menos a alienação fiduciária de imóveis que ultrapassa o valor emprestado, então já fico um pouco mais sossegado, né? Agora, não estando escrito, a É, gente precisa dessa informação para saber avaliar esse CRI aqui. Né? Diga aí, exato. Bernardo.
Não, eu concordo com você. Eu acho que, como ele tem uma carteira muito grande, 51 operações, não faz sentido ele destrinchar cada uma delas. Mas as novas alocações, eu acho que ele podia dar um detalhamento um pouquinho maior, trazer um LTV, trazer a localização desse imóvel, especialmente, né, essas garantias aí reais, eu acho que é mais importante para a gente ter uma noção exata de como foi estruturada essa operação. E essa taxa eu achei muito boa também, né? Isso vai meio ao encontro do que alguns gestores falam do prêmio de duration, né? Você alonga um pouquinho a dívida do cara, né? No caso aí, 20 anos, e consegue uma taxinha um pouco maior. Então, achei muito boa a operação, aparentemente. Falta a gente pegar o termo de securitização, conseguir entender um pouquinho melhor, mais aprofundado, né? Exatamente, de um cliente muito bom, né? A princípio, você pode fazer essa Exato. duração do CRI ser grande, né? Mas, assim, eles com certeza Aliás, estudaram. você vê uma possibilidade aí de fundo de farmácia? Olha, eu não investiria no fundo só de farmácia, não É. está no meu perfil, mas é porque, assim, da mesma forma que cresce, né, atualmente, né, pode ser que o comércio eletrônico supere a necessidade de você ter uma farmácia física, né? Uhum. Então, você Eu corre o concordo com mesmo você. risco das agências bancárias. Eu trabalhei no BRB, que é o banco aqui de Brasília, em 94 e 95, né? Na época, assim, o banco crescia criando agência. Então, o banco queria disputar com o Banco do Brasil e tal, né? A gente estava implementando até o sistema verde e amarelo, que era a integração de todos os bancos estaduais, né? Então, assim, para competir com o Banco do Brasil. E para competir, cada banco regional, né, tinha uma quantidade de agências a crescer, né, para competir com o Banco do Uhum. Brasil na época, né. Que bacana. Então, assim, Acho que é um. era outra Eu mentalidade acho que que acabou, né. não, sim. Eu acho que é possível. Tem que, né, observar se a operação fica de pé, porque geralmente são aluguéis baixos, né, dessas farmácias, elas não tem assim aquele grande imóvel que teria aquele grande interesse. Por outro lado, eu acho que um dado que é interessante aí contra, de repente, a digitalização é que quando você precisa de uma farmácia, você acaba correndo ali onde está mais próximo, né? Mas eu penso mais ou menos como você também, pode ser um grande risco nesse sentido. Eu acho que, assim, eu gostaria muito de ver as farmácias num varejo, né. Você tem supermercados. Aqui em Brasília a gente Sim, tem os supermercados maiores que foram morrendo, né, e tem os supermercados de bairro que são os que ficaram. Esses supermercados de bairro estão muito bem localizados, né? Estão dentro do que a gente chama das quadras aqui. Então, assim, o valor do terreno ali, se um dia o supermercado quebrar e não quiser fazer um supermercado, quiser fazer outra coisa, o valor do terreno é muito alto. São boas localizações. Então, assim, um fundo que misture supermercados, farmácias, academias, eu acho muito interessante, né? Você ter vários negócios ali, inclusive com uma mentalidade meio de shopping. Você comprar um aluguel mínimo ou um percentual do lucro que for maior, né, no futuro. Isso é bem interessante. Eu acho que esse fundo eu investiria. não, legal. Bacana, vamos ver o outro aqui. E o seguinte, né, é o CRE Ascent Tree, né, foi a permuta que eles fizeram. Eles terminaram o 2 e fizeram o 3, então a gente vê até que a taxa nem é lá tão boa, né? IPCA mais 5,70, mas por outro lado, receberam aquela multa adiantada, né? Então isso compensou um pouco esse rendimento aqui, né? Então é um CRI de 24,5 milhões, né? Vencimento também longo, maio de 2030, né? Eles pegaram um vencimento aí de praticamente 10 anos, né? E as garantias, alienação fiduciária de imóveis, também não fala qual é a LTV aí, que o Bernardo destacou, né? Seguro fiança de 12 parcelas do CRI. Então, né? Então a gente sabe, pelo menos, que se algo der errado aqui, né, o CRI tem 12 meses aí garantido por um seguro, né? Aliás, teve um CRI desse que executou o Banco Bradesco, eu não lembro mais qual foi, que também pagou aí 12 meses de um aluguel aí. Agora me foge a memória qual que foi. Assim, Não, legal. diga lá, Eu, Bernardo. eu, não, legal. Essa operação a gente vê que é o que você falou, né? Ela foi costurada mediante o pré-pagamento do CRI anterior, né? É uma taxa um pouco mais baixa, mas em razão da multa, por isso que eu acredito que colocaram a taxa mais baixa, como você falou.
E, novamente, a questão das garantias aí, né? Podia ter um detalhamento um pouco maior. E é interessante que a Ascent é focada em data center, né? E tem até o ALZR aí entrando nesse meio também com data center. De repente, é um filão bem bacana aí para os fundos. Exatamente. Isso aí, vamos em frente aqui. E aí a gente vê essa vantagem que a gente já citou, né, de ter várias securitizadoras, né? Olha a quantidade de contratos que eles analisaram, né? Isso eu acho que eles conseguem fazer porque eles têm um banco por trás, né? Porque se analisar essa quantidade de contratos aqui, não é mole, não. Então aqui estão os liquidados, os aprovados, né? A gente vê que tem bastante CRI aqui na fila, taxas bastante variáveis, né? Tem um aqui pagando IPCA mais 10%, né? E é um corporativo, apesar que ainda não está falado qual que é, né? A gente vê o Pague Menos aqui, né? Que a gente citou, pagando taxa de IPCA mais 7,90, uma boa taxa. O Pão de Açúcar aqui pagando IPCA mais 5,25, né? Ele inclusive emitiu uma debênture aí pagando IPCA mais 4%, né? Recentemente, então aqui ele está aceitando pagar um pouco mais para receber o dinheiro de uma vez, né? Enfim, é muito CRI, né? A gente vê essa facilidade deles em olhar vários negócios, né? O que você acha aí, Bernardo? Não, é interessante. Aí são 16 operações, né, entre aprovadas e liquidadas. Aí a gente vê que tem um pulverizado só, o resto é corporativo e BTS, né, que é BTS também, no final das contas. Então a gente vê realmente aquele foco em CRI corporativo. E chama atenção essas duas taxas aí em corporativo IPCA mais 10, né? Eu achei bem elevado. A gente não sabe realmente quem é o cedente aí, mas achei bem elevada para padrão de CRI corporativo, né? Explica para a gente aí, por que é interessante um CRI financiar um BTS aí, Bernardo? O BTS ele dá uma certeza, né, muito grande. O Build-to-Suit é muito interessante, é uma modalidade muito interessante, né? A inquilino ali ele chega para o fundo e ele dá a descrição exata, né, do tipo de imóvel que ele quer, ou de repente um imóvel que já existe, ele pede um retrofit. Então isso indica que esse inquilino realmente faz questão daquele tipo de imóvel, aí são contratos bem longos, com cláusulas bem interessantes, e geralmente com inquilinos muito fortes, né? Então isso dá uma perenidade, uma certeza de rendimento muito grande para o cotista. E a gente ainda tem um imóvel lá para pegar de volta se algo der errado, né? Não pagou, passa o Exatamente. imóvel aqui para mim. É isso aí. Bom, então a gente vê que ele fez essa sétima emissão, né? E do dinheiro que ele arrecadou, ele alocou mais ou menos metade, né? Ainda tem a outra metade ainda por alocar, né? E a gente viu que o fundo ele analisa vários CRIs, né? Então ele aparentemente não tem tanta pressa em alocar, né? Ele vai olhando com critério cada CRI, né? A gente vai ver numa próxima tela aqui que alguns ele recusou com taxas bem altas, né? Passar para ela aqui, que é a alocação que ele fez mês a mês, né? Em agosto 15,5%, você vê que setembro só conseguiu fechar 1,3%, né? Então ele vem olhando paulatinamente aqui. Não sei se o Bernardo quer comentar alguma coisa disso aqui, antes de eu passar. Eu acho que é um pouquinho devagar, assim, a alocação. A gente sabe que no prospecto o VRTA falou de 6 meses, os 6 meses aí pelo Pocente dá agora, é 31 de janeiro, e tudo bem, a gente entende, ele tem essa diligência muito grande na decisão dos CRIs, eu acho isso muito importante, mas aí a gente vê outros fundos conseguindo alocação muito mais rápida, né? O REC-R, o HCTR aí, só para ter uma ideia. Então, acho que ele podia acelerar um pouquinho. Mas também é muito mais grana, né, aqui, né, envolvida, né? Mas É, concordo contigo, sim. A gente quer, cotista, a gente quer sempre a coisa mais rápida, né? exato. Parece ser uma característica dele, né? Ele prefere analisar muito mais CRIs, né, do que fechar rapidamente o contrato, né? E aqui, né, a gente destaca essa característica do gestor, né? Isso aqui é importante que cada um veja aquilo que se adequa, né? A gente vê que esse fundo aqui é mais criterioso, olha muito mais CRI, descarta alguns, né? Então, assim, ele não vai alocar tão rápido, mas a gente tem mais certeza que ele vai procurar alocar bem, né? Então, o que que a gente vê aqui, né? Olha, ele cancelou esses três primeiros aqui, taxas muito boas, não está dito o porquê, né? Mas a gente vê que ele reprovou esses outros aqui, ó, com taxa de IPCA mais 10, mais 10,50, mais 9,50.
né, um IGPM mais 12%, que todo mundo quer, né? Tá brincando aqui com o Bernardo, né? O Bernardo falou que isso aqui vai parar em outros fundos que a gente conhece. Provou aqui, mas os outros que querem high yield aceitam numa boa, né? E bom, outra coisa que eu queria destacar aqui olhando os últimos fundos que estão em análise, né? Se a gente somar aqui, fazer uma conta aqui de cabeça, né? A gente tem 50 milhões num, 50 milhões no outro, dá 100 milhões, um de 30 mais 31, 161 milhões, mais 40 milhões, 201 milhões, mais 15 milhões ali, 216 milhões, se eu não somei errado aqui, né? Então, ou seja, se esses que estão em análise aqui passar, né, ele praticamente liquida a fatura, né? A gente viu lá na outra tela que são 250 e poucos milhões, né? Vão faltar uns 35 milhões aí se ele fechar esses fundos aqui, né? Então, a gente vê que ele tem já os CRIs em análise, né? Se esses aqui forem aprovados, ele realmente praticamente fecha a carteira, né? E olhando a taxa desses fundos que estão analisados, estão muito boas, né? O menor aqui, se eu estou enxergando bem, eu já estou ficando cego, né? É IPCA mais 7,50, né? E o maior, qual que é aqui? IPCA mais 9,50, né? Então, a média de taxa é bem alta, né? Exatamente. Tem um IGPM, né? IGPM mais 9,50. A IGPM, exatamente. Então, assim, atualmente o IGPM está muito alto, né? Então, é uma taxa excepcional, né? Excepcional mesmo. Mas, bom, a gente vê o mais importante para ressaltar, né, para quem está de olho no fundo, porque assim, nosso objetivo aqui é educacional, né? É a pessoa aprender a olhar as coisas, né? Então, assim, a gente vê que esse fundo ele é bem criterioso, ele analisa vários CRIs, ele analisa mais CRI do que ele precisa, justamente para ele ter a possibilidade de descartar uma certa quantidade e ficar só com aquilo que ele quer realmente, né? Então, a conclusão, né, que cheguei aqui, né, o Bernardo vai falar também dele, a gente já deu uma discutida aqui, né, ele tem uma carteira muito bem diversificada, né, eu gosto muito disso, né, não tem nenhum CRI correspondendo a mais de 5% do patrimônio líquido, né, o que é excelente, né, ele tem uma estratégia muito atrelada ao IPCA, né, uma grande concentração em IPCA, né, o que dá, de certa forma, mais segurança, né, pelo IPCA ser mais estável, né, e o fundo ele atua com diversas securitizadoras, né, proporcionando várias oportunidades, né, isso é outro ponto positivo do fundo. Ele tem, na minha visão, um grau médio-baixo de risco, né, e ele tem um bom retorno em relação ao risco. Agora, entendo que esse bom retorno que eu estou falando é você comprando num valor próximo aí ao valor patrimonial, né? Então tem que se olhar de vez em quando o valor está descolado do valor patrimonial, né? Não sei quando cada um vai ver, né? Se o valor estiver muito descolado do valor patrimonial, você está pagando caro por um fundo que tem um risco médio-baixo, mas aí vai te pagar pouco, né? Então tem que ficar de olho nisso. E aí, Bernardo, o que você me diz do fundo aí? Eu concordo com você, eu acho que é um fundo bem interessante. A gestão dele, sempre presente, transparente, eu acho que isso é muito importante, especialmente para quem está começando, descobrir a importância da gestão, né? Uma gestão transparente, uma gestão que te responde um e-mail, uma gestão que faz um relatório gerencial legal, que agora está colocando perguntas dos cotistas no relatório gerencial. Eu achei muito legal essa inovação. E eu concordo com você, é um fundo que parece ser muito diligente, né? Ele demonstra isso por recusar aí diversas operações até com taxas muito boas, e entendo também que ele é um grau médio, médio-baixo, e até em entrevistas do Pocente, ele fala que historicamente o VRTA ele é um fundo 30% high yield e 70% high grade. E conforme o crescimento do fundo, isso vai ainda mais diversificando, pulverizando ainda mais essa carteira, ele pretende chegar ali nos 40, 60, né? Eu acho que é interessante, é um fundo muito legal. Bacana. Bom, a gente vai terminando por aqui. Minha gratidão ao Bernardo por tomar o tempo dele, vir aqui me dar uma ajuda aí para a gente estudar esse fundo aí em conjunto, né? Uma grande análise aí, um grande reforço aí para a gente, né? Espero sucesso aí no seu canal, lá no Instagram, né? Aliás, eu vou me inscrever lá, eu uso muito pouco Instagram, mas vou entrar lá para me inscrever, para aprender contigo também. Muito Pô, obrigado, Bernardo. eu que agradeço, Alexandre. Muito obrigado pela oportunidade. Estar aqui no seu canal realmente é uma honra. Eu vejo seu conteúdo há muito tempo, você sabe disso, nos comentários.
estou sempre presente lá no Aprenda Fácil e acho muito legal o seu trabalho, muito bacana mesmo. E, pô, obrigado. A gente está aí com esse Instagram, vai pelos fundos, a ideia é difundir conhecimento, educação financeira. Eu, como você, nós não somos do mercado, né? A gente é investidor comum que está tentando conhecer, estudar e passar esse conhecimento para outras pessoas aí, para trazer essas pessoas para a renda variável também, especialmente para esses nossos queridos aí fundos imobiliários, né? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Bom, pessoal, uma boa noite a todo mundo aí. Por hoje a gente fica por aqui. Aquele abraço.